Paz do Senhor, meus amados. Hoje eu vim aqui falar com vocês. Hoje eu não vou dar uma palavra da Bíblia. Hoje eu vim contar um testemunho. Um testemunho que aconteceu há quase 11 anos atrás, mas que até hoje mexe muito com o meu emocional. Hoje, meu atual esposo, quase 11 anos atrás, estávamos em um lugar e chegou uma pessoa e deflagrou 3 tiros contra ele na minha frente. Eu estava grávida de 2 meses da minha primeira menina, que hoje está com 10 anos. E foi algo desesperador para mim. Eu me desesperei, eu subia e descia, porque a gente estávamos numa ladeira, eu subia e descia essa ladeira desesperada, mas eu não tinha coragem de chegar perto dele. E aí o amigo dele, fui lá ficar com ele, uma outra menina também, na hora fui lá ajudar. A rua começou a encher de gente, porque nessas horas, né, parece gente até do buraco da tomada. E ele usava um cordãozinho no pescoço, que tinha aqueles que tem uma imagem na frente e outra atrás, que eu não me recordo o nome. E quando eu conheci ele andava em candomblé, e eu vim de uma família evangélica. E eu perguntei a ele por que ele não tirava aquilo do pescoço dele. E ele me dizia que era porque aquilo ali era quem protegia ele. E aí, ele, desde quando ele nasceu, ele ficou designado a dar Caruru Vatapari Cosme Damião, por ele ter nascido no mês de maio e ser de Gêmeos. E aí, ele nunca deu. E nesse exato dia que ele recebeu esses tiros, foi no dia 27 de setembro. Exatamente no dia que festejam Cosme e Damião. Naquela hora que ele tomou aquele tiro, me chamaram, falam que ele estava me chamando. Eu imaginei logo que ele já ia morrer. Ele tem os olhos claros e os olhos deles estavam muito claro mesmo. E o amigo dele já tinha tirado a camisa para poder tampar os locais onde a bala tinha entrado para tampar, para não sair mais sangue do que já tinha saído. E ele se desesperou para que tirassem o cordão do pescoço dele. Desesperou. Não tinha tesoura, não tinha faca na hora. Foi que a menina que estava lá ajudando arrancou de dente o cordão. Ele se acalmou mais. E logo em seguida eu saí de perto novamente. Eu não conseguia ficar perto dele naquele momento. Porque pra mim, sabe, ia morrer e eu não queria ver. Não demorou muito, graças a Deus. A ambulância chegou com a viatura. E aí levaram ele de maca para a ambulância. Eu não pude ir com ele na ambulância porque eu ainda era de menor e não podia. Quem foi o amigo dele. Mas eu me lembro muito nitidamente o policial falando assim: você já morreu, já foi. E aquilo eu me lembro muito nitidamente. Me lembro de todas as imagens que aconteceu no momento. Me lembro até mesmo, eu vejo até hoje as faíscas de fogo saindo de dentro do revólver, muito nitidamente e em câmera lenta. Fomos para o hospital, chegamos no hospital. Quem ele me levou foi meu pai, que estava para viajar. E ele me levou. E lá, ele foi direto para a sala de cirurgia. A maioria quando entra assim, vai fazer um raio-x para ver onde é que mais ou menos a bala está e tal. Mas como a situação dele era séria, levaram direto para a sala de cirurgia. Dentro da ambulância mesmo, no cru, sem anestesia, sem nada, porque ele tinha bebido. Já foram colocando um dreno nele, porque uma das balas lesionou o pulmão. E
foi do lado esquerdo, né? Os tiros foram do lado esquerdo. E aí ele entrou pra sala de cirurgia. Quando eu cheguei lá, ele já tinha entrado. Aí o colega dele só veio me entregar só o saco com as roupas, malha de sangue, o sapato, o boné. E aí lá eu fiquei, no corredor, pra cima e pra baixo, orando, pedindo a Deus, clamando. Nessa época eu não tava frequentando igreja nenhuma. Eu tava sem ir pra igreja. Mas sempre eu tive o temor de Deus. E aí ele entrou às 4h30 pra sala de cirurgia. E ele veio sair às 10h30 da noite. 6 horas de cirurgia. E eu cá de fora já desesperada, tentando me controlar, porque pra mim já tinha morrido e ninguém queria vir me falar. E aí ele veio saindo da sala de cirurgia na maca, muito debilitado, muito destruído mesmo fisicamente. E eu só me lembro que ele me falou baixo, bargado, falou assim comigo: me mataram, Jéssica. E aquilo ali foi uma facada no meu coração. Eu falei: ele não mata nada, você tá vivo, você tá bem, graças a Deus. E assim nós fomos pra clínica médica, que é depois que sai da cirurgia. E lá ele ficou no corredor, porque não tinha vaga pra ir pra sala. Ele tem 1,96 m de altura. E ele não é magro, ele é forte. Ele tem muito pelo no corpo inteiro. E ele tava todo melado de sangue, o sangue já tinha secado. E me deram um copinho daqueles de chá, de plástico, com um pouco de água e sabão dentro e algodão. Agora imagine aí, aquele copinho para limpar um corpo inteiro de sangue seco. E eu fui limpando ele, fui limpando aquele cheiro de sangue subindo, eu limpando todo ele. E aquele sentimento, aquela vontade de chorar, mas eu me segurando pra não, sabe, não abater mais ainda ele. E ele me dizia que tava com sede, mas ele não podia beber água. Os lábios brancos. Aí eu falei com a enfermeira falou comigo que ele não podia beber água. E aí foi o que eu fiz. Ela falou assim: você molha o algodão e vai passando na boca dele, porque aí melhora. Eu, na tentativa de ajudar ele, fiz isso. Depois ele me disse que só fez maltratar mais, porque ele ficava com ainda mais sede. E aí eu terminei de limpar ele todo, tal. Não limpei muito bem, porque como eu falei, né, um copinho tão pequenininho pra um cara tão grande, cheio de pelo, com o sangue seco. E aí ele ficou lá. Quando foi no outro dia que ele já tava podendo falar um pouco melhor, foi que eu vim descobrir que ele tinha feito toda aquela cirurgia no cru, sem anestésico nenhum, porque ele tinha bebido muito, não ia pegar anestesia, ou fazia no cru, ou deixava ele morrer. Foram médicos de um lado segurando o braço, médicos do outro segurando o braço, enfermeiros do outro segurando a perna, a outra perna, para conseguir fazer essa cirurgia. E eu imagino que ele sofreu, porque, gente do céu, a gente se cortar já dói. Imagine daqui de cima, que quase perto do tórax, até abaixo um pouco do umbigo, ser aberto, sem um pingo de anestesia. E assim foi com ele. E aí, no outro dia, já foi um outro dia, né? Óbvio. E ele tava já podendo falar um pouco, tava podendo se alimentar só com líquido. E aí veio as crises de falta de ar, eram crises mesmo, de eu me desesperar por dentro e sem poder me desesperar por fora, porque ele já estava desesperado, sem ar, ele ficava com o rosto vermelho. E aí eu corria atrás da enfermeira, a enfermeira trazia o aparelhozinho, a máscara, né, pra colocar no nariz dele, e colocava no oxigênio.
E aí eu ligava o oxigênio e botava, aí que ele vinha melhorando. E nisso foram alguns dias. Ele dava uma melhoradinha, daqui a pouco de novo, do nada, aquela crise de falta de ar, porque o pulmão dele encolheu. Não perfurou, mas lesionou a bala, lesionou o pulmão e encolheu o pulmão dele. Então ele estava, né, sem conseguir respirar corretamente. E aí foi que já ficou já essa máscara já ali, já no balão. E toda vez que isso acontecia, eu já pegava ligeiro e já colocava nele o oxigênio para melhorar a respiração dele. Mas sempre me desesperando muito, porque como ele estava ainda em estado delicado, para mim, em qualquer momento ali era um momento final. Qualquer melhorazinha que ele tinha, já ficava apreensiva, pedindo a Deus, repreendendo o espírito da morte. Porque eu já imaginava que ia morrer. Porque tem muitas essas coisas, né? De a pessoa tá ruim, melhora, morre. Então só me vi isso na minha cabeça. E aí, eu sempre que precisava, na questão de se eu dava o oxigênio a ele, aí veio a dor no peito, do lado esquerdo. Ele sentia dor no peito, muita dor no peito. E ele ficava da massagem. Eu falei, eu não vou dar massagem, que eu não sei o que é. E ele insistia em me dar massagem, eu dava massagem. Depois eu me descobri que foi a bala. A bala, ela ficou entre uma costela e outra. E por isso que causava dor nele. Mas aquela massagem poderia causar que a bala entrasse, mas, entendeu? E afetasse o coração. E a gente sem saber, Deus ainda assim cuidando, livrando. E aí foi que o médico falou que não poderia fazer a cirurgia porque estava num lugar delicado. Caso ela fosse apontando, saindo, né, pra fora, ele só ia só dar um corte na pele e tirar. Mas como isso não aconteceu, lá ficou ela, lá está ela. E aí, a gente foi vivendo um dia de cada vez, né, progredindo, mas todo dia uma angústia diferente. Gente, é desesperador, eu me desesperei muito. E o pior era que eu me desesperei, mas eu não podia passar aquilo pra ele. Eu falava, eu vou lá fora, que eu vou comer alguma coisa, que eu tinha que comprar, né? Até nisso Deus cuidou, Deus usou pessoas pra ir lá me dar, meu pai, ia lá que não gostava dele, ia lá me dar o dinheiro. Pessoas que devia a ele, ó, de tempos que não pagava, os colegas iam cobrar, pagava, trazia dinheiro pra mim. E eu comendo só coxinha com suco de maracujá, grávida de 2 meses, né? Todos os dias para economizar o dinheiro. Foi muito difícil. Minha mãe, às vezes, quando meu pai estava em casa, quando meu pai viajava, mandava ele trazer uma marmitinha pra mim. Eu saía lá fora, comia só um tiquinho de marmita, que eu também não conseguia comer muito devido a tudo que eu tava passando. Comia um pouco, deixava o resto, ele ia embora, né? Mas no mais mesmo, foi eu e ele. A mãe dele não podia ir porque tinha problema na perna, então não podia ir. Então, assim, foi eu e ele. Minha mãe ia às vezes ficar com ele um pouquinho pra mim em casa, de dormir, mas eu não conseguia dormir, então eu ia em casa, tomava um banho mais agitado para respirar um ar diferente, voltava em cima do rastro, né? Eu não conseguia ficar longe, porque pra mim se eu ficasse longe, alguma coisa podia acontecer, sabe? E eu ali perto eu podia orar, interceder e tal. Então foi angustiante, foi desesperador. Eu ficava também muito nervosa, devido à gravidez, do hormônio, ficava muito nervosa. Então, sempre que eu queria chorar, falar com Deus, eu falava, eu vou lá fora comprar alguma coisa. E ia, sentava nos bancos de fora do hospital, eu chorava, e falava com Deus, eu clamava, eu chorava. Mas naquele momento eu via ali que era só eu, ele e Deus. Não tinha mais ninguém. Não tinha ninguém pra revezar comigo. Não tinha ninguém pra ficar lá, pra mim vir pra casa, pra mim descansar. Não tinha. Minha mãe ia, mas poder ficar só um pouco, né? Porque tinha os afazeres dela e eu não queria incomodar. Minha barriga foi crescendo porque eu sempre tive uma barriguinha grande, né? Nas minhas gravidez. Então, foram apenas 20 dias, mas 20 dias que para mim durou uma eternidade. Minha barriga foi aparecendo lá dentro do hospital, mesmo com pouco tempo. Os vigia, os segurança, as meninas que ficavam na portaria já me conheciam, né? Devido a eu entrar e sair o tempo todo. E foi simplesmente terrível. Eu não vou contar todos os detalhes, porque é muito grande, ficaria um vídeo imenso.
Mas uma coisa eu digo pra vocês, que isso tudo aconteceu, me desestruturou muito naquele momento. Eu só tinha apenas 16 anos, né? Se a gente parar pra analisar pela lógica, qual maturidade a menina de 16 anos hoje em dia tem? Muito raro, né? Mas graças a Deus eu sempre fui muito madura pra minha idade. Sempre, mesmo antes de conhecer ele. Então, naquele momento eu poderia ter deixado tudo e ir embora pra minha casa. Eu tava grávida, né? Mas eu amava muito e eu preferi cuidar, ficar junto, ficar perto e fazer a minha parte como mulher, né? Então, assim, eu fui muito madura pra minha idade naquele momento ali, naquela situação ali. Sempre fui, mas naquele momento era um momento muito novo, muito, graças a Deus, nunca tinha vivido. Então, foi difícil demais pra mim passar por tudo aquilo ali, pra ele também, né? Mas, como eu falei, ele tava lá deitado na maca, com os médicos cuidando e Deus também. E eu tava cá de fora vendo tudo, sentindo. Aí eu tinha que orar também, eu tinha que clamar por ele, que o peso espiritual não é baixo, não é pequeno. Eu tinha que administrar minha gravidez, os meus hormônios, que tava tudo à flor da pele. Me deu uma infecção urinária terrível dentro daquele hospital, que parece que a dor que eu sentia quando eu ia urinar, parecia que ia sair sangue de dentro de mim, né? A gente passou por coisas terríveis ali dentro em 20 dias. É poucos dias, são poucos dias. Mas pra gente foi uma eternidade. Todo dia era uma angústia diferente, era um medo diferente, né? E todo aquele desespero que eu tava sentindo, todo aquele medo que eu tava sentindo, eu tinha que ficar pra mim, eu tinha que engolir, eu tinha que travar dentro de mim e desabafar lá fora. E pra ele passando confiança, pra ele passando força, pra ele passando resistência, que tudo ia dar certo, que tudo ia acontecer. Eu li a Bíblia pra ele, eu li a Bíblia lá dentro sentada. Meu pai comprou uma TV e levou pra gente, a TV pequena levou pra gente poder também assistir. Ventilador, que lá era um calor terrível, entendeu? Eu dormia no chão do hospital. Minha mãe tinha uns 2 colchonetezinhos assim, com essa grossurinha assim de espuma. E aí eu levei um só pra gente pra mim não ficar diretamente no chão, botava no chão pra me dormir. Mas não, aí não dormia porque ele sentia dor, ele se incomodava, ele queria água, falta de ar. Então eu amarrei um negocinho no dedo dele, no meu, pra quando ele sentisse alguma coisa, me esticava meu dedo, mexia pra poder eu saber que ele tava precisando de mim. E acordava na madrugada, de dia não podia dormir. Foi simplesmente terrível. A médica chegou, começou a sair salmoura da cirurgia. A médica veio, colocou a luva no cru, abriu, enfiou o dedo lá dentro pra ver se o ponto de dentro estava aberto. Ele teve que fazer uma mini cirurgia dentro da sala mesmo, lá da onde ele estava, aqui no pescoço do lado direito, para pegar a veia do coração, para receber os medicamentos, porque ele já tinha emagrecido muito, estava muito debilitado, não tinha mais veia no corpo inteiro para poder achar, para botar os medicamentos, né? Então foi terrível, terrível, terrível que a gente passou ali dentro. Em 20 dias, graças a Deus, a gente orando, eu pedindo a Deus, e em 20 dias ele recebeu a alta dele. Mas antes dele receber a alta, teve médicos que veio para dizer ao contrário, que ele ia precisar fazer uma outra cirurgia, que o pulmão dele estava assim, estava assado, tinha uma mancha no pulmão, diabo usando pessoas para poder, médicos para poder vir de nos abater. Eu não recebi aquilo, eu repreendi, e ele já começava a querer se desesperar, porque achava que ia ter que fazer outra cirurgia, para ele teria que ser no cru também, que não seria, né, porque ele já tava bem, assim, não tava mais com efeito de álcool no corpo. Mas eu dando calma, não vai ser assim, Deus é fiel. O outro médico não falou que a gente vai receber alta, então a gente vai receber alta, a gente tem que se apegar na palavra de bênção, não de maldição. E sempre dando força, e para a glória e honra do nome do Senhor Jesus Cristo, ele recebeu a alta, a gente veio para casa, eu tive que cuidar do ferimento, né? Eu tive que dar os remédios, eu tive que estar com ele o tempo inteiro, né? Foi eu que tirei os pontos quando cicatrizou, quando secou. Ele precisou comprar um aparelhozinho para usar para respirador, para fazer exercício num pulmão pro pulmão voltar ao lugar, expandir, mas ele ficou com uma mancha nesse pulmão, tanto que o médico falou que quando ele fosse precisar tirar um novo raio-x, para ele ter cuidado caso os médicos falassem que ele tava com uma mancha, porque foi uma cicatriz que ficou no pulmão dele, né? Então, assim, o que eu queria falar é o seguinte, que mesmo em meio a toda essa situação, que eu reduzi muito, e que eu sofri muito, que ele sofreu muito, Deus cuidou da gente.
Deus cuidou de cada detalhe da gente. Eu pude ver o cuidado de Deus em cada detalhe. Porque aquela força que eu tive naquele momento para lidar com toda aquela situação não foi uma força que veio de mim. Não foi. Foi uma força que veio do Espírito Santo. E eu sei que foi do Espírito Santo. Porque como é que você vê o seu atual namorado, ou marido, ou esposo, ou filho, seja lá quem for, num leito de hospital porque tomou tiros, com o pulmão lesionado, tendo falta de ar, crise de falta de ar terrível, dores e tudo aquilo misturado, você grávida, com apenas 16 anos. Sua família não gostava dele, a mãe dele não podia estar com ele, então foi você sozinha com ele. E Deus, aqueles 20 dias. E você saber conduzir toda aquela situação. Não mostrar desespero, não mostrar angústia, não mostrar abalo. Mas não era a realidade, porque eu estava por dentro acabada, destruída. E com medo todos os dias. Porque cada melhora é aquilo que eu falei, cada melhora pra mim já ia, tá entendendo? Então eu ia repreender, eu tinha que levar pra dar banho, pra tomar banho, né? Então era simplesmente uma coisa assim terrível dentro daquele hospital, que era toda hora uma coisa diferente, e tem uma hora que passava a gente morto. Gente, foi coisas que só Jesus Cristo a gente sabe que a gente passou. Mas o que eu quero falar pra você é o seguinte: Deus cuida de tudo. Por mais que seja uma situação terrível, é pra alguma coisa. É pra tua melhora, é pra tua transformação, é pra tua libertação. Nada é por acaso, nada é porque Deus é cruel, porque Deus não é cruel, muito pelo contrário. Deus é Deus de amor, de milagre, de bênção. Mas tem certos tipos de coisa que Deus precisa fazer, porque nós seres humanos somos muito rebeldes. Nós somos muito rebeldes. Então tem coisas na vida da gente que é necessário ser feitas para que a gente possa olhar as coisas de forma diferente, fazer as coisas de forma diferente, olhar mais para o que Deus quer realmente da gente. Porque a gente acha que a gente se manda, mas a gente não se manda não. Quem manda na gente é Deus. Se Deus quer a gente faz, a gente faz. Se Deus não quiser que a gente faça, a gente não faz. Então, assim, esse testemunho, ele é complexo, ele é grande, ele é forte. Mas eu contei porque já tem muito tempo Deus me incomodando para contar esse testemunho. Muito tempo, mesmo mais de meses. Deus no meu ouvido para me contar esse testemunho. Aí eu ia, né? E passava. Aí do nada de novo. Falei, meu Deus, não aguento mais, eu vou ter que contar. Alguém precisa escutar. Que Deus cuida, que Deus cura, que Deus sara, que Deus liberta, que Deus te ama, que Deus é fiel. E independente do que acontecer com você, na sua vida, na sua família, pense sempre que Deus tem um pra quê, pra tudo. E a gente, infelizmente, nós somos falhos, somos pecadores, somos rebeldes. Então, às vezes é necessário Deus agir com uma forma mais rígida, para que a gente possa entrar na disciplina. E foi algo, graças a Deus, terrível, mas que, para a glória do nome de Jesus Cristo, estamos aqui bem firmes e fortes para a glória de Deus. E Deus abençoe a cada um de vocês. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho. Em nome de Jesus, se inscreve, porque eu creio que outras pessoas precisam ouvir que Deus cuida dela ou dele. Precisa de uma motivação, precisa de um conforto, de um consolo. Porque todo aquele tempo o meu consolo e o meu conforto foi Jesus. Foi o meu apego a Deus. Então, assim, amados, esse vídeo ainda assim ficou um pouco grande, mas eu peço em nome de Jesus que vocês curtam, compartilhem, comentem, e para outras pessoas poderem ver e ouvir que Deus é fiel e maravilhoso na vida de cada um deles. Amém? Um beijo.